Shalom, queridos, graça e paz do nosso Deus. Mais uma exposição bíblica aqui no seu canal Frutificai. E eu quero já começar dizendo para vocês que o tema de hoje é especial. O nosso tema é: qual o objetivo das Sagradas Escrituras ou da Palavra de Deus? E por que não está sendo ensinada do jeito certo? Olha, antes que você tenha a primeira conclusão, fique até o final, porque eu falarei isso dentro das Escrituras. Nosso texto base se encontra em 2 Timóteo, no seu capítulo 3, versos 14 até o 17. Queridos, Paulo, nessa oportunidade, ele escrevia a sua última epístola, que era agora endereçada a Timóteo. Ele tinha sido preso pela segunda vez em Roma. E naturalmente, nessa segunda ele sabia que ele não sairia mais vivo. E esse período era um período de uma intensa perseguição aos cristãos. Então Paulo dá as suas últimas instruções ao jovem pastor Timóteo, pastoreava em Éfeso, mas que naquele momento da sua epístola nós sabemos que a sua localização não era certa, assim porque se a epístola dissesse aonde Timóteo estava, naturalmente ele poderia ser até encontrado. Dito isso também, queridos, Paulo ele falará nos versos 10 até o 13 instruções para que Timóteo ele venha se guardar, venha se proteger daqueles que são opositores e homens enganadores. E em meio a toda essa instrução, queridos, ele vai finalizar o capítulo 3 enfatizando que ele somente suportaria toda essa pressão e até mesmo dificuldade se ele permanecesse fiel à palavra de Deus. Então, nessa introdução, eu já quero dizer para você, falaremos hoje de uma palavra rema, uma palavra direcionada, uma palavra que vai ao alvo. E eu tenho certeza que você que ama as Escrituras irá ser abençoado poderosamente. Mas antes, eu gostaria de pedir um favor a você que tem acompanhado o canal pela primeira vez ou até mesmo já é uma pessoa assídua em ver os vídeos do canal Frutificai. Por gentileza, se inscreva no canal, queridos. Compartilhe nas suas redes sociais. A gente sempre percebe que nós temos aqui no canal um número altíssimo de pessoas que visitam, mas de alguma forma acabam não se inscrevendo. Então, por favor, se inscreva, faça parte dessa família que fala da palavra de Deus e vamos levar o evangelho, queridos, porque é necessário, principalmente por esse tema de hoje. E vamos então começar falando o nosso texto base, que é importantíssimo. A palavra diz: tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, e que desde a tua mocidade sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Bom, queridos, essa parte aqui em que fizemos toda uma introdução, eu quero ser bem criterioso, porque como eu disse aqui, eu vou falar de um assunto que hoje não está sendo aplicado, porque a palavra de Deus ela tem um objetivo muito claro. Nós falaremos um pouco, não consigo esgotar todo o tema, mas eu vou falar pelo menos o que é o objetivo central. E com isso, eu vou dar aqui o entendimento do porquê está acontecendo que essa mesma palavra, não está sendo ensinada de forma correta. Queridos, o que está acontecendo? Vamos ver, a palavra vai falar conosco. Aproveitando aqui, hoje eu vou fazer algo totalmente diferente. Hoje eu vou incluir 3 vídeos dentro desse vídeo que eu faço aqui e vocês terão a oportunidade de eu narrar o que essas pessoas estão falando. Se vocês depois quiserem procurar, vocês vão testificar que eles estão falando exatamente o que eu vou narrar. Bom, a primeiro momento, queridos, eu quero falar
sobre ser fiel à palavra. Se você olhar o verso 13, anterior ao nosso texto base, olha o que diz: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. No verso 14, que é o nosso texto base, dando a continuidade, diz: porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido. Queridos, ao contrário destes, permanecer firme, mesmo no meio cristão, há homens que enganam. Sempre teve o desafio desse pastor era exatamente não ceder, não retroceder e não deixar aquilo que ele tinha aprendido. Nós começamos a ver pelo verso 13 que ter no meio do arraial, no meio da igreja, pessoas que enganam e são enganadas já existia. Então não é nenhuma novidade. Se hoje nós temos aí o escândalo acontece. Eu tenho inclusive um vídeo que fala sobre escândalo aqui no canal e que fala sobre o que é utilizado para a pessoa ser escândalo. É impressionante esse estudo, queridos. Depois veja, eu vou deixar aqui a capa dele, você o procure. Mas isso daí não é novidade no meio do cristianismo, no meio da igreja primitiva, não, nunca foi. Existiam já pessoas que faziam esse tipo de coisa. E hoje é triste, sabemos que existem homens perversos que são impostores e que usam partes da Bíblia para perverter e confundir a igreja e trazer um malefício entre os irmãos. É muito triste. E aqui, queridos, eu vou colocar aqui ao meu lado, você vai acompanhando esse vídeo aqui. Um pastor ele está contando o seguinte: desde a sua época da sua mocidade, ele sempre viu pastor ser pastor, assim como o pai dele também era pastor. O pastor era pastor, mas também tinha o seu ofício, também tinha o seu trabalho. Isso daí não era uma coisa impossível e também muitas das vezes lá no início, lá na igreja primitiva, era o que mais acontecia. Apesar de muitos defenderem, mas Paulo teve ajuda de igrejas. Teve ajuda de igrejas, mas ele sempre trabalhou, querido. Meu amado, sempre houve aquele que pregasse e também tinha o seu ofício. Agora, há alguma coisa contra da pessoa que se dedica à obra ficar somente trabalhando na obra? Não. Evidentemente que não. Mas veja aqui que esse pastor que ele está falando que sempre viu isso para ele era um exemplo. E aí o que acontece? Ele continua dizendo que ele descobriu como pregadores adivinhavam nome e CPF dentro de um culto. E ele narra essa situação, principalmente uma pessoa que estava com ele, que foi no culto, falou: olha o que vai acontecer. Porque a pessoa precisava que acontecesse uma determinada situação para que ele pudesse realmente ter as informações que ele precisava para ele falar o nome da pessoa e o CPF. Se aquilo não acontecesse, que foi o caso que ele narra aí no vídeo, ele diz que o pregador, na oportunidade, diz: hoje Deus não quer revelar. Deus só quer que eu pregue. Bem, queridos, venhamos aqui mais uma vez e você veja, se uma pessoa já chega dessa forma, usando a revelação de forma totalmente incoerente e errada, como que podemos dar crédito à sua pregação? Como que podemos dar crédito às palavras que sairão dos seus lábios? Então, ser fiel à palavra. Primeiro, o conselho onde Paulo é enfático com Timóteo. Seja fiel à palavra. Permaneça daquele que você foi inteirado, daquele que você conheceu, que você teve o entendimento e principalmente sabendo de onde tens aprendido, qual foi a sua fonte. Quer dizer, a fonte de Timóteo era uma fonte sadia, de uma pessoa de Deus. Agora eu te pergunto, queridos, hoje você ter e saber da fonte que você ouve o evangelho é muito difícil. Porque muitas das vezes você pode se impactar como esse homem se impactou no primeiro momento, passado o vídeo ali, mas ele narra também isso, onde esse homem, quando acabou revelando
coisas da vida dele que ele ficou assim, impactado, o nome dele, não sei o quê. Ele falou assim, esse é o homem de Deus. Mas ele ficou tão para baixo, ele ficou tão frustrado de saber que tudo isso, na verdade, não era o que ele imaginava, que, na verdade, quando nós pensamos nisso, pensamos assim, nossa, é o mover de Deus, Deus está falando comigo. E eu sempre busco dizer, queridos, a palavra de Deus tem objetivos, queridos. E um dos objetivos claros é falar com o povo do Senhor. Você quer ouvir a Deus? Abra a Bíblia e leia. Esse é um exemplo claro, tá, queridos? Que eu quero dar para você aqui, não querendo de forma nenhuma tirar o crédito de pessoas que são usadas por Deus, jamais. E eu gostaria de falar da natureza da palavra de Deus. Veja o que vai dizer no verso 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Queridos, toda a Escritura é divinamente inspirada, é inerrante. O Eterno falou através dos autores bíblicos, sendo o meio mais seguro onde nós podemos ler a palavra de Deus e Ele falará conosco. Como eu acabei de dizer que dos objetivos da palavra de Deus é que o Eterno fale conosco. E esse é um meio seguro, queridos, inerrante, foi inspirado pelo Altíssimo. Bom, além da sua natureza, também tem a sua origem. Como nós falamos, a origem veio do Eterno. Conforme o texto de referência que nós podemos ler em 2 Pedro, no seu capítulo 1, verso 21, que diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Bom, queridos, essa palavra é a palavra do Senhor. Veja agora que nós iremos falar do objetivo da palavra. Nós vamos ir mais além sobre os objetivos da palavra. Já falamos que a palavra de Deus ela tem por objetivo que o Altíssimo fale conosco. Queremos ouvir a voz do Eterno? Abramos a nossa Bíblia e a lemos com temor e tremor, em oração, em consagração, em busca ao Eterno. Façamos isso com toda sinceridade. Agora veja que também vai aqui dizer sobre objetivos da palavra que são totalmente claros, queridos. Veja, é aproveitosa em ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então vamos explicar aqui. Ensinar é a única fonte que tem autoridade para confrontar uma pessoa que a conhece em relação às práticas pecaminosas que desagradam o Eterno. O primeiro ensina quer dizer que ele revela a vontade de Deus e mostra quem é o Eterno e seus princípios. Queridos, você quer conhecer a vontade de Deus? Você quer conhecer quem é Deus? Você quer entender se no seu caminho você está indo bem? Leia a palavra de Deus, ela ensina, ela te traz a instrução perfeita. Ela está aqui realmente para ensinar. Você precisa ter isso no seu pensamento. A Bíblia é o ensino de Deus. Se você quer andar em Deus, se você quer ter uma vida em Deus, você tem que ler o que Ele deixou para você. É o manual do cristão. É o livro de instruções do cristão. É a Bíblia. Ela ensina. Em segundo ponto, repreensão. Veja que ele diz assim, redarguir, é repreender. Agora vamos entender isso. Por que repreender? Porque a Bíblia é a única fonte que tem autoridade, queridos, para poder confrontar uma pessoa que venha conhecer a Bíblia em relação à sua prática pecaminosa, que desagradam ao Eterno. Se a Bíblia nos mostra qual é a vontade do Eterno, ao lermos, nós vamos ser confrontados com a nossa prática. Então é o único livro que vai mostrar se você está indo no caminho certo ou não. Ele não vai dar uma estrada paralela para você andar. Ele vai te mostrar ou você está no caminho certo ou você está no caminho errado. E ponto. Não tem meio termo. A Bíblia, ela é assim. Ela vai te mostrar, você quer andar
continuar andando nessa vida. E repreensão aqui, veja que infelizmente é ligada ao lado negativo. É o lado onde a pessoa está no erro. Por isso que a Bíblia primeiro ensina e ela vai repreender também. Porque ela vai mostrar, ela vai trazer à luz aquilo que você de repente pratica e que o Eterno não se agrada. É o segundo ponto, queridos. Agora veja até o momento se as pregações estão andando na mesma direção que os objetivos. Você tem ouvido falar sobre práticas pecaminosas? Você tem ouvido a pessoa pregar sobre práticas que não devem ser feitas? Ou você tem ouvido outro tipo de pregação? Bom, veja que o terceiro ponto que eu quero falar aqui é sobre correção. A Bíblia tem como objetivo corrigir. Agora vamos para esse aspecto aqui. Não é um aspecto negativo, queridos. É um aspecto positivo, porque a palavra é a única fonte que nos leva a deixarmos o caminho errado e trilharmos o caminho certo. A palavra corrige o nosso andar. O salmista, ele foi muito feliz quando ele disse nos Salmos de número 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bom, queridos, pense comigo. Quando você fala que vai corrigir algo, objetivamente, você não quer dizer que a pessoa de repente estava andando. Eu estava andando errado porque eu queria andar errado. Não, às vezes você estava andando errado porque não sabia o certo. Você estava fazendo uma coisa, você estava às vezes saindo do caminho porque ainda não tinha tido o conhecimento. E a Bíblia vai trazer o quê? A correção. Ele vai te trazer para o centro. Queridos, você deve entender esses pontos diferenciados, onde a Bíblia deve ser aplicada. Queridos, muitas vezes as pessoas, elas erram justamente porque não conhecem a palavra de Deus. E a palavra de Deus, como um instrumento de correção do cristão, ele vai fazer esse movimento. Ele vai fazer, olha, venha para cá, porque desse lado está fora dos limites e dos princípios do Eterno. Então a pessoa vai retroceder e vai falar assim, deixa eu andar aqui, porque é aqui onde Deus quer que eu esteja. É aqui que Deus quer que eu fique. Então a pessoa vai, sim, se corrigir. Às vezes a pessoa fala assim, corrigir, já pensa logo no aspecto anterior, que é repreender. Não, corrigir aqui é de forma positiva, queridos. Às vezes a pessoa está andando numa determinada direção, ou está praticando uma coisa, na sua inocência, para ela está correta, mas não está. Veja que eu acabei de falar de uma palavra do salmista, onde por que ele faz analogia dizendo que a palavra de Deus é lâmpada para os seus pés? Porque se ele estiver realmente com o seu ser, se o seu andar estiver na escuridão, como ele vai andar no caminho certo? E ainda diz, luz para o meu caminho. Assim como a palavra ilumina o seu caminhar, ela também ilumina para onde você vai. São dois aspectos. Ilumina o seu caminhar, ilumina a você mesmo. Mas não é só você e seu caminhar, ilumina também o caminho, o que está à sua frente. Então, a forma de você não tropeçar, não cair, não errar, é através da palavra do Eterno. Bom, queridos, agora o quarto ponto, instrução em justiça. Esse aqui, veja que a instrução aqui não é feita de forma parcial e tendenciosa. Ela é realizada em justiça, queridos, ou onde a instrução do Eterno não terá uma aplicação diferenciada entre as pessoas. O que é aplicado para a pessoa A é aplicado também para a pessoa B. Há uma justiça, há aqui uma igualdade para todos aqueles que são do Eterno. Não existe aquela instrução que é feita somente para um, mas não serve para o outro.
Quem faz isso é aquele que quer descartar uma parte da palavra e quer dizer, não, essa parte aqui com certeza já está ultrapassada, não faz parte mais desse século, dessa era. E aí exclui uma parte da Bíblia. Não. Aqui está dizendo que a palavra que é aplicada para A é aplicada para B, que é aplicada para C, para todos aqueles que leem a palavra do Eterno, ela é aplicada. É instrução em justiça. Porque o Senhor é justo. Todos obedecerão de forma igual. E as promessas também, por consequência, também é igual para todos. Não tem diferença, a promessa para esse aqui vai ser uma, a promessa para aquele ali vai ser outra. Não, queridos, a promessa é a promessa para todos aqueles que acreditam no Senhor, que creem na palavra do Senhor. Então, queridos, também tem a passagem aqui de um verso também que diz para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Eu já quero logo descartar, quando a pessoa ler essa parte aqui, aí vai falar assim, mas não existe ninguém perfeito. Todos que leem a Bíblia, que estudam a Bíblia, não vão ser perfeitos. Você tem toda a razão. Mas aqui é claro e evidentemente que o caminho daquele que lê a palavra de Deus é um caminho de aperfeiçoamento. A cada dia que você lê, a cada dia que você ali aprende, você se aperfeiçoa. A caminho de quê? De ser a melhor versão que você pode ser. Para quê? Para que perfeitamente você seja instruído para toda boa obra. Faz todo sentido, querido. E agora eu quero falar por que a palavra não tem sido pregada do jeito certo. Nós já vimos aqui, queridos, que lá no verso 13, existiam pessoas que, olhando para o Evangelho, olhando para dentro do arraial, eles pensavam em vantagem e gostavam de enganar. E até mesmo eram enganados. Isso era uma realidade que tinha ali. Mas isso não é de agora, de muitos tempos isso vem acontecendo. Não somente na igreja primitiva. Por isso agora eu deixo um outro vídeo aqui rolando ao meu lado para que você possa ver que até mesmo o pastor Ademar de Campos ele vai citar lá em Amós uma profecia que fala que haveria tempos em que Deus daria sede e fome da palavra. Mas veja que ele afirma nesse vídeo que, na verdade, hoje ele entende que a igreja está doente. E um dos motivos pelos quais a igreja está doente é exatamente por causa da pregação de hoje. E também ele cita os louvores, queridos, que hoje praticamente não falam mais de Deus. Não citam a Deus nem com respeito. Não tem aquela coerência. Hoje em dia, o louvor ele é praticamente falando da própria pessoa que está cantando. Então não tem mais aquela palavra que adora ao Eterno. É somente falando de si próprio. Ele vai também complementar isso, dizendo que tudo isso também acontece por falta de conhecimento bíblico. E a falta de conhecimento bíblico, queridos, para mim, é um dos fatores mais caóticos e sensíveis dentro de tudo isso. Por que hoje nós aceitamos pregações e ensinamentos errados? Porque nós não sabemos o que é certo. Se não temos o conhecimento do que é correto, e se nem conferimos o que a pessoa está falando, se tem coerência ou não, se realmente a Bíblia está dizendo isso ou não, se a gente não faz um estudo, como é que você vai ter uma crítica textual? Como você vai ter uma análise de pregação? Não existe. E o pastor Ademar de Campos ele fala isso. E ele, por fim, ele vai citar sobre os desigrejados. E aqui eu quero deixar bem claro que ele aqui não está dando o menor apoio para isso. Mas ele está dizendo que o crescimento e a existência dos desigrejados não seria somente por rebeldia. Existe sim aquelas pessoas que realmente não querem nada com a igreja, não querem nada com Deus. Mas existem aquelas pessoas que não estão sendo alimentadas, queridos, espiritualmente, e ele cita isso.
não tem mais o alimento. Entra na casa de Deus e não houve nada que o alimente. Houve experiências pessoais, houve doutrina pura, doutrina, mas não houve a palavra. E quantas não são as pessoas que estão ficando cada vez menos motivadas de saírem de suas casas para poderem ficar ali 2, 3 ou até mesmo 1h30, seja qual for, para poder ficar ouvindo o que não vai trazer absolutamente nada para a sua vida espiritual. Então, queridos, nós temos que hoje alertar a todos aqueles que estão fracos na fé exatamente por essa pregação rala, superficial, sem nenhum tipo de embasamento bíblico. Nós temos que, primeiramente, estudar a Bíblia, conhecer os seus objetivos, e nós temos que ser realmente seletivos, queridos. Temos que ser seletivos. Eu vou deixar aqui mais um vídeo, veja aqui. Agora é Paul Walsh. Ele cita que hoje está tendo uma gama de falsos pregadores. E esses pregadores, eles estão falando muito de prosperidade. Eles são falsos, mentirosos. Por quê? Porque apesar de ensinarem prosperidade, os únicos que prosperam são eles mesmos. O caminho é, quem vai prosperar sou eu. Mas querido, para começar, nos primórdios, entenda isso. Em primeiro lugar, o Eterno está preocupado com a sua salvação. Ele está preocupado com a sua alma. Ele quer que você se religue com o Eterno. Agora, se isso não acontece, como? Se esse caminho não é restaurado na sua vida, o caminho entre você e Deus, como que ele vai pular etapa para poder falar de prosperidade? Ah, vamos aqui porque Deus tem interesse que você seja próspero na terra. Mas se você nem sequer está convicto que você hoje é uma nova criatura e que até mesmo, se você fizer pergunta, querido, você se encontra hoje, se Deus te chamar hoje, você é salvo? Se sente salvo? Se sente uma pessoa perdoada? Se sente uma pessoa que está andando realmente em conformidade com a palavra de Deus? Querido, se eu fizer isso aqui, eu tenho certeza que a maioria que está vendo esse vídeo vai ficar impactado e vai falar assim, eu teria que pensar. Sabe por quê? Exatamente isso, está faltando a palavra que vai lá no fundo. Como ela mesma é definida. Ela divide mesmo, ela vai no meio das entranhas, querido. Ela vai discernir até os pensamentos. Bom, amados, e ele fala aqui que ele odeia a maioria das pregações que são entoadas, que são dadas aqui no Brasil. Veja, porque os pregadores não amam o Evangelho. Estão amando o quê? A si próprio. A si próprio, queridos. Então, por que hoje a palavra não tem tido essa eficácia? Porque as pregações têm sido tão fora de contexto, queridos. Veja que a palavra ela deve ensinar. Primeira coisa, ela deve ensinar. E hoje as pregações elas estão parecendo uma autoajuda. Estão parecendo aquelas pregações que falam mais de como você deve andar a sua vida, como você deve caminhar no seu dia a dia, que você não deve se preocupar com aquele que te ataca, não deve se preocupar com aquele que te ofende, com aquele que está com inveja de você, que você tem que ser você é uma pessoa especial, você é algo incrível, você é algo único, porque Deus te fez, porque Deus te criou, mas não te mostra nada que passe para você qual é o caminho que você tem que andar. Bom, se você for falar assim, como eu posso ser melhor para Deus? A pessoa, você é uma pessoa especial, você já é uma pessoa boa, você é uma pessoa boa. Bom, mas como é que eu devo fazer para andar conforme Deus quer? A palavra te ensina isso. Mas e essas pregações, queridos? São vazias. Vazias. Não tem conteúdo, mais uma vez, abalizadas, embasadas e até mesmo ratificadas pela palavra de Deus. Em segundo ponto, a palavra ela tem que sim repreender.
E aí você pode olhar para mim, mas por quê? Porque ela tem que falar de pecado, queridos. A palavra deve falar de pecado. Porque confronta? Porque pode desagradar? Será que esses são os motivos pelos quais não se fala mais? Como se arrependerão se eles vão se sentir constrangidos? Queridos, como a população que realmente não tem Cristo vai se arrepender se não tem quem pregue? Quem mostre o que está nas trevas e mostrar o que é luz. Como essas pessoas virão? Como essas pessoas sairão das trevas, sairão das lamas, sairão de todos os pecados? Como elas enxergarão? Se não tem quem mostre, queridos. Se tem uma pessoa que prega, mas não fala de pecado, que não fala o que está errado, que não mostre a luz, que não mostre que Jesus realmente transforma, que Jesus cura, que Jesus tira tudo do seu interior e começa a trabalhar. Queridos, muitas pessoas estão doentes emocionalmente porque não tem uma aplicação pura da palavra de Deus, porque a palavra de Deus também consola. A palavra de Deus consola, meu querido. Em muitos momentos de aflição, a palavra de Deus consola, mas as pessoas estão mais preocupadas em sempre consolar, em sempre trazer aquela parte boa, onde a palavra diz, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Todos esses tipos de frações da Bíblia são citadas para que a pessoa se encha de autocoragem e fale assim, realmente, eu consigo, eu posso. Mas se for olhar, a pessoa por trás ali tem um pecado que não é confessado, que não é corrigido, que não é tirado da sua vida. E como essa pessoa vai progredir? Como essa pessoa vai vir para a luz, querido? Como? Cadê a pessoa que prega? Quem vai pregar isso? Então hoje, as pregações estão vazias, sem os elementos principais do que a palavra, o objetivo dela. Mais uma, a palavra corrige. E como eu disse aqui, a palavra ela vem para aperfeiçoar o cristão. Ela não vem aqui para trazer com que o cristão fique ali, olha, eu estou constrangido com isso aí. Não, queridos, a palavra não vem para constranger ninguém. Até porque a palavra, quando ela é pregada, ela não vai ser nominal a ninguém. Quando o pregador está ali entregando a mensagem de Deus, ele não vai dar nomes. Ele vai pregar a palavra. A palavra. Eles têm o compromisso com a palavra. E agora, se a pessoa vai aceitar ou não, aí vai ser uma briga interna entre ela e ela mesma. Porque uma coisa vai acontecer, ela vai entender que ela está no erro. 2, ela vai entender que continuar nesse erro é estar reprovado diante de Deus. Então ela só tem 2 opções. Ou permanece no erro, continuando sendo reprovado por Deus, ou corrige seus passos. Ou corrige sua vida. Se buscar a segunda opção, corrigindo a sua vida, bem-aventurado serás e colherás aquilo que escolheste. Agora, queridos, se a pessoa não prega, se a pessoa não mostra a vontade do eterno, a vontade e os princípios do eterno, como as pessoas irão saber? Como as pessoas irão entender? Não irão. Não irão. Simplesmente as pessoas continuarão totalmente ignorantes, sem conhecimento, e chegando para outro e falando tudo que acha, que pensa, que sabe. Queridos, a gente não pode, nesse campo do evangelho, queridos, por isso que eu estou aqui e esse canal existe para uma finalidade, falar da palavra de Deus. Aqui eu não falo de achismo. Eu não estou falando aqui de opinião minha. Eu não falo isso. Eu uso a Bíblia
para poder mostrar para cada ouvinte aquilo que ele precisa. Agora, se a pessoa que ouve vai aceitar, aí eu deixo nas mãos do Eterno. Eu não preciso clamar para que a pessoa aceite, a pessoa vai aceitar se o Eterno estiver ali incomodando. Se o Espírito Santo está ali falando, tá vendo aí? Tá ouvindo aí? Olha a oportunidade de você consertar a sua vida. Mas a pessoa endurece seu coração e quer continuar na vida errada, meu irmão, vai continuar abençoado. Vai continuar. Agora, se a pessoa se arrepende, se a pessoa se quebranta, é a vitória da pregação da palavra de Deus. Não do pregador, mas da palavra de Deus. A palavra de Deus chegou em terra fértil e ali frutificou uma vida nova naquela pessoa. Esse daqui, queridos, é a palavra que eu queria dar aqui aos irmãos. Me desculpem, eu estou aqui realmente emocionado, porque falar desse assunto para mim mexe comigo. Mexe comigo porque eu vejo, queridos, eu vejo realmente uma falta de conhecimento coletivo em muitos lugares dos quais eu vou. Então, se a gente não se ajudar, queridos, se a gente não tiver realmente pessoas que se colocam à disposição para ler, para estudar, para orar, para se consagrar, para estar ali sempre prestando esse serviço a Deus, de poder mostrar a palavra de Deus, o que será das almas que estão nesse mundo? Eu espero, queridos, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus tenha misericórdia de mim e que Deus tenha misericórdia de ti e que caminhemos e continuemos nessa boa obra. Que o Senhor abençoe a tua vida, que o Senhor abençoe a tua caminhada, em nome do Senhor Jesus.